veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pérolas Esparsas. Estamos com uma semana especial, que é a Semana Santa, com o tema As Marcas de Cristo. E eu convido vocês para estarem participando durante todos os dias nessa semana, a partir de hoje. Nós temos o tema Valorização da Vida Humana. Você já pensou como seria se o cristianismo não existisse? Se o próprio Jesus não tivesse vindo a essa terra? Acompanhe durante a semana para saber mais. Olá, amigos, é um prazer estar com vocês. Que bom podermos comemorar mais uma semana, chamamos de Semana Santa, e lembrarmos que há 1994 anos atrás, ele deixou as suas marcas, e marcas profundas que fizeram uma divisão entre antes e depois daquela sexta-feira. Nunca mais a humanidade foi a mesma, e é exatamente isso que nós vamos ver. Aquele que cuidou dos passarinhos e cuida, se ele cuida dos pássaros, por que não cuidaria de você e de mim? No grande sermão da montanha, primeiro sermão que Jesus faz, lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Bem no centro, no capítulo 6, versículos 25 e 26, Jesus falou assim: portanto, eu vos digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Estou lendo na Nova Versão Internacional. Então, Jesus está dizendo com clareza: aquele que cuida dos passarinhos, aquele que não deixa os passarinhos passarem fome, ele cuida de nós, ele protege nós, ele está desejoso de fazer o melhor por seus filhos aqui na terra. Amigos, antes de Cristo, olha que pontos importantes. Antes de Cristo, as crianças eram tratadas como marginais e o aborto era algo comum. Era algo, entre aspas, normal. A sociedade desacreditava e desrespeitava as mulheres. E eu quero lembrar vocês daquele milagre que Jesus realizou, multiplicando os pães e os peixes, alimentando aquela multidão. E ali diz o relato, eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. Vejam, as crianças e as mulheres não recebiam o mesmo valor dos homens. Até na contagem, elas ficaram de fora. Escravos e idosos também eram tratados como inferiores aos próprios animais. Vou repetir. As crianças antes de Cristo eram tratadas como marginais e o aborto era comum. A sociedade desacreditava e desrespeitava as mulheres.
tinham-nas apenas como alguém para gerar filhos, bons filhos, sadios, e escravos e idosos eram tratados como inferiores aos animais. Que coisa tremenda! Por isso, o tema dessa semana é as marcas de Cristo. As marcas que ele deixou. Jesus deixou marcas de transformação e de valorização da vida. Em João 10:10, ele disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente, uma vida abundante, uma vida com sentido. Hoje nós vivemos dias realmente conturbados, onde há muita depressão, onde há muita ansiedade, onde há muito sofrimento, pessoas chegando ao desespero, perdendo o sentido e o prazer de viver. E quem sabe estou falando agora para alguém que está cruzando esse sombrio momento. Eu quero dizer que aquele que deixou suas marcas profundas está interessado em ajudar você, está interessado em levantar você, está interessado em tirar você desse momento difícil, sombrio, turbulento, de uma vida sem sentido. Pois ele disse: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena. Vivam plenamente uma vida, diríamos assim, integral. Vida total. Jesus investiu tempo para atender e proteger e estar com os pequeninos de seus dias. Sim, ele investiu nas crianças, ele cuidou das crianças, ele fez o melhor pelas criancinhas. E os discípulos tentaram impedir. Mas Jesus foi bem claro. Vou ler aqui. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, 13 e 14. O reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a crianças. E Jesus, em outros momentos, enfatizou: vocês estão falando para os discípulos, querendo saber quem é o maior entre vocês, não façam isso. Aquele que não se tornar como uma criancinha não vai chegar no céu. Esse espírito dócil de não guardar mágoa, esse espírito de não guardar espírito de vingança, essa doçura, discutiu agora, de repente está abraçada com quem discutiu, ou mesmo às vezes, quando uma mãe ou um pai precisou corrigir, e nós sabemos disso. Passada a correção, ela vem e se aproxima. Isto é maravilhoso. Assim era o apóstolo João. Dentre todos, muitas vezes Jesus precisava repreender os discípulos, e os discípulos se afastavam. Mas João, o discípulo amado, ele se aproximava mais e ficava ali ao lado de Jesus, chegava mais perto. Esse é o apóstolo, discípulo do amor, o evangelista João. Os evangelhos nos mostram como Jesus tratou as mulheres, aquelas que não recebiam atenção em público, aquelas que não tinham direito a ler na igreja, na sinagoga, aquelas que não podiam ser vistas como liderando, como tomando iniciativa. Agora Jesus vem e muda completamente o conceito. Em Marcos 5, 21 a 43, nós encontramos um relato em que Jesus foi chamado por Jairo, que estava com sua filha enferma, e ao fazer essa trajetória até a casa de Jairo, muitos o acompanhavam, pessoas cruzavam o seu caminho, se unia à multidão e ficava difícil andar mais rápido. Em um determinado momento, uma mulher chega no meio da multidão, toca nele e imediatamente ela foi curada. E aí Jesus pergunta: quem me tocou?
E os discípulos não entendiam, pergunta de Jesus, porque eles estavam no meio de uma multidão e ainda disseram, mestre, todos te apertam aqui, como é que vamos saber quem te tocou? Mas uma mulher, olhando para ele, disse, eu, Senhor. Ela estava curada. Ela tocou por trás das vestes, receosa de ser repreendida pela multidão. Mas Jesus deu-lhe atenção. Além da cura, disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Este é o Jesus que deu sentido à vida das mulheres. O relato de Lucas 8, 1-3 nos diz o seguinte, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, vejam só, e também Susana e muitas outras que acompanhavam Jesus, que sentiram a valorização. Sim, queridos, Jesus também mudou a vida das pessoas com relação ao tratamento com os escravos e automaticamente a vida dos escravos. Nos evangelhos, Jesus se referiu ao sistema da escravidão de sua época apenas para fins de ilustração. Por exemplo, Mateus 20, 27 e São Marcos 10, 44, ele disse, quem quiser ser o primeiro será o servo, ou seja, o escravo dos outros. E lá em João, capítulo 8, 34 e 35, ele disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Então ele está usando aqui como ilustração a questão da escravidão. Ele está mostrando, não apoiando, é claro. E se nós formos depois, nas epístolas do apóstolo Paulo, ele enfatiza muito bem como deve ser o tratamento, o procedimento dos senhores com os seus servos, com aqueles que antes eram chamados de escravos, mas que agora devem ser apenas servos e co-irmãos seus. Jesus também mudou a vida dos idosos. E ele lembrou que o 5º mandamento exige que os filhos não somente prestem submissão e obediência aos seus progenitores, mas também lhes proporcione amor e ternura. Zelem por seu nome e os socorram e consolem na velhice. Patriarcas e Profetas 258 e 259. Jesus, preocupado com os idosos, no seu sermão da montanha, ele fez questão de lembrar o mandamento, o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento daquela 2ª tábua que aponta para a nossa responsabilidade com o próximo, e nossos pais são os próximos, mais próximos nós. A história nos dá evidência de que quando o cristianismo começou a se disseminar no Império Romano, os torneios de gladiadores praticamente cessaram. Lembram dos torneios? Ah, sim, quanta maldade, quanta gente se reunia para ver pessoas sendo jogadas às feras, pessoas sendo eliminadas pelas feras, gladiadores lutando na frente daqueles poderosos até se destruírem uns aos outros. Pois bem, a história nos dá evidência de que quando o cristianismo começou a se disseminar no Império Romano, os torneios de gladiadores praticamente cessaram. James Kennedy e Jerry Newcomb, no livro E se Jesus não houvesse nascido, da editora Vida, página 40, no ano 2003.
as marcas de Cristo continuam. A cruz de Cristo é o símbolo máximo do valor da existência humana para Deus. A cruz de Cristo é o símbolo máximo do valor da existência humana para Deus. Sim, queridos, Deus teria vindo a este mundo, na pessoa de seu Filho Jesus, para morrer ainda que se houvesse uma só alma a ser morta. Ele teria feito todo o seu trajeto, cumprido toda aquela missão, para chegar até o Calvário, para chegar naquela sexta-feira, que quando você e quando eu entendemos o que aconteceu realmente naquela sexta-feira à tarde, queridos, nossa visão vai se ampliar, nossa visão vai se dilatar sobre o que é o Evangelho, as boas novas do Evangelho. E as marcas de Cristo em nossa vida serão uma realidade. Louvemos a Deus diariamente por esse amor tão grande e, em resposta, entreguemos-nos a Ele, amando-o e servindo-o com todo o nosso coração. Tem um hino que é muito interessante, que diz o seguinte: Cordeiro de Deus. Eu quero cantar com vocês agora. E assim quero cantar cada final de tema desta semana. Podemos cantar juntos? Ok? Estamos juntos? Vamos lá? Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo mal me enganou, mas tua cruz me resgatou. O teu amor me atraiu, para ser ovelha em teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. Oremos. Ó bom Jesus, Cordeiro de Deus, que veio tirar os pecados do mundo. Muito obrigado, porque aqui nesta terra o Senhor nasceu, porque nessa terra o Senhor cresceu e aqui o Senhor viveu, e por 33 anos entre nós o Senhor esteve, para deixar estas marcas profundas, para fazer com que as crianças tivessem um novo sentido e reconhecimento, que as mulheres recebessem também esse reconhecimento como esposas, como mães, como senhoras, como importantes para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos idosos que o Senhor mudou o sentido de vida deles, pelos escravos. Muito obrigado, porque estas marcas têm chegado até os nossos dias
E eu lhe agradeço tudo em nome de Jesus. Amém.